Quem é que está na foto? Quem é? Quem? 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 Eu tava com a camiseta dele esses dias aí. Quem é? Isso aqui é uma imagem, tá? Da coroação que aconteceu exatamente no dia de hoje, 18 de julho, a coroação do menino Pedro II. Talvez seja o maior brasileiro de todos os tempos. Não vejo ninguém comparável ao que ele fez. Além disso, cara, aquele tinha 15 anos quando isso aconteceu. Mas tudo tem um contexto. Por que aos 15 anos ele estava sendo coroado? Porque antes, em 1831, o pai dele, Pedro I, cansado das disputas políticas e dos conflitos internos, que estavam um zaralho aqui, mini golpes do exército, várias coisas acontecendo aqui na capital, muita política, abdicou do trono em favor dele, mas ele na época era uma criança de 5 anos, estava no berço. Então, o relato de Pedro I deixando o Brasil, deixando os seus filhos aqui no Brasil, é que quando ele foi no quarto das crianças para se despedir de madrugada, ele teve que ser carregado no colo pelos funcionários da quinta diante da emoção dele. Na despedida. Você não vai ver um presidente da República fazer isso, nunca. Então, ele abdica do trono em favor ali do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos, e assim começava um período que se chama de regência. Nós vamos daqui a pouco falar num outro tema, de uma esquisitíssima regência espanhola, mas a gente vai chegar lá. Essa regência era o período onde o Brasil seria governado por uma série de funcionários públicos, pessoas do mais alto gabarito, pelo menos eles tentavam isso, enquanto o príncipe era treinado para ficar nessa posição. Isso é o que se chama da regência, né? Um cara que está temporariamente tomando o poder ali, fazendo as coisas do poder, enquanto quem de direito não está pronto ou está afastado por alguma doença, alguma coisa. Por isso que às vezes eu chamo o chandaré de o regente. Olha o nosso regente, né? O regente da alopécia. Porque o povo brasileiro está fora do poder, né? Ele lá mandando, falando um monte de merda e fazendo um monte de merda. Então, quando ele atingisse um preparo intelectual e maturidade suficiente, ele poderia assumir a coroa. Enquanto isso, era um período de regência, né? Mas esses anos de regência no Brasil foram terríveis, tá? Aconteceu os homens e o poder, né? Tudo quanto é disputa política que você possa imaginar, e o Brasil, o país vai pro cacete, porque os homens da política são muito egoístas, né? Então, o Brasil ficou mergulhado em um monte de revoltas, uma instabilidade tremenda. Teve a revolta dos farrapos, a cabanagem lá no norte, e várias outras crises aí que assolaram o Império. E, enquanto isso, o menino Pedro II crescia, educado sob uma rígida supervisão de tutores que preparavam o jovem príncipe para o papel que um dia ele teria que assumir. Negócio seríssimo. Olha, era da hora que acordava até 10 horas da noite estudando. Mas, nesse momento de instabilidade tremenda no país, ele tinha 15 anos, mas a previsão era que ele só assumisse aos 18. E o pessoal da época mesmo falou, 3 anos é muito tempo para esperar. O moleque já é afiado igual uma agulha, já falavam as 6 línguas nessa época, e já sabia de tudo, como é que tudo funcionava. Era de 15 anos naquela época, não é 15 anos de hoje, né? Tem que pensar nisso também, né? Nessa idade, o pessoal estava casando, já trabalhando há muito tempo. Foi então que os políticos, os militares da época, eles se juntaram e decidiram que aquilo deveria acontecer. Ele deveria antecipar a maioridade
para que ele assumisse. Aí, esses historiadores modernos aí de merda, quase todos são, eles dão o nome disso de o golpe da maioridade. Aí eu te pergunto, deu golpe em quem? Na regência? A regência, ela não tem a legitimidade, né, para estar no lugar do rei, diante do momento que ele estiver preparado. A regência tem que sair fora, sai correndo, sabe? É como se fosse, você para o carro num restaurante e o manobrista pega o teu carro. Aí você resolve sair mais cedo do restaurante, aí o cara fala assim, o golpe do manobrista. Deu um golpe no manobrista. Não, o carro é dele. Ele assume essa merda a hora que ele quiser. Essa porra não tem golpe do manobrista. Então, o galera da política, vendo a estabilidade no país, falou assim, só existe um elemento capaz de retornar com a estabilidade, que é Pedro II, o legítimo. Então, em 1840, tá? Ele estava ali 14 para 15 anos, ele foi declarado apto a governar, e não era só uma coisa política, ele estava realmente preparado. Tanto é que foi tudo bem. Ele reinou normalmente. Não teve nenhum tema, nada que você pudesse dizer que deu um problema porque ele estava despreparado ou por causa da idade. Então chegou o grande dia, né? Na Capela Imperial do Rio de Janeiro, que é em frente hoje à Praça 15, né? A Igreja da Sé. Estava repleta ali de todos os dignatários, políticos, cidadãos, gente de outros reinos, outros países, todo mundo vestido com aqueles trajes majestosos, tipo a cerimônia que você vê aí dos casamentos aí na Inglaterra, né? E foi feita a solenidade, o bispo da capital aí colocou a coroa na cabeça de Pedro II e a nação tinha finalmente o seu primeiro imperador brasileiro, nascido e criado no Brasil. Então, não foi apenas um evento cerimonial, foi o início de um novo capítulo para o Brasil, porque foi o período de maior estabilidade, maior progresso da história do Brasil até hoje. O período desse menino até virar um senhor expulso do Brasil por funcionários públicos que implicância, né? Em 1889, no golpe que trouxe o Brasil por uma instabilidade que já está durando 140 anos. Então, quando às vezes as pessoas perguntam assim, eu vi até a Dom Bertrand repetindo isso no final de semana, o que o Brasil precisa fazer para voltar a ser feliz? E a resposta é super simples. Ora, façam aquilo que vocês faziam quando eram felizes. E o único período de felicidade e prosperidade que o Brasil gozou por mais tempo foi o período da monarquia, do segundo reinado. O primeiro foi muito curto, mas principalmente do segundo reinado, interrompido pelo golpe de 1889, onde os golpistas, em sua maioria, depois se arrependeram, porque a quantidade de merda que aconteceu depois, eles viram que eles tinham feito uma besteira tremenda. Beleza? Então tá aqui mais um pedacinho da história do Brasil, num dia como hoje, em 1840, a coroação de Pedro II. Mas as surpresas não terminam. Eu vou colocar para vocês ouvirem agora. Não sei se vocês já ouviram. Segurem o queixo. Eu vou tocar para vocês o hino da coroação de Pedro II. E eu quero saber se vocês já ouviram essa música em algum lugar.
Te enganaram, né? Você achando que tinha sido uma melodia criada para o hino nacional. Pois é, a República, como ela não tinha reconhecimento público, eles adotaram vários símbolos do Império para que pudesse ser aceito. Desde a bandeira parecida, o hino parecido, e por aí vai. Te enganaram, né? Esse é o hino da coroação de Pedro II. Impressionante, né? Mas tem mais alguma coisa. A gente é tão monarquia e não sabe, né, cara? Esse aqui é um americano chamado Luiz Murro Gottschalk. Esse cara era americano, apaixonado pelo Brasil. Morreu no Rio de Janeiro. Mas ele pegou essa música brasileira, esse hino, e fez uma variação dele, que talvez você já tenha escutado, porque tinha partido político aqui no Brasil que pegou essa música e usava em campanha. Eu acho errado, né? Então o Gottschalk fez essa variação e eu vou dar só um play aqui num instante, tá? Esta pianista é uma brasileira chamada Eudóxia de Barros. Estava na casa de uns amigos ali, fazendo um recital, uma apresentação. E o interessante aqui é o americano fazendo uma variação do nosso hino. O segundo é como isso ficou tão bonito. O terceiro, a gente já escutou isso, mas não sabe de onde que veio. O quarto, o talento da Eudóxia, uma das melhores pianistas da história do Brasil, talvez não conhecida de vocês, de todos vocês. Mas vamos dar o play aqui. Que coisa linda, né? O Rio de Janeiro, no século XIX, era conhecida pelos europeus como a cidade dos pianos. Por quase todas as ruas que você andasse, você poderia escutar em algum lugar um piano tocando. E como cidade dos pianos, tivemos inúmeros pianistas dignos, né, desses que é um dos instrumentos mais bonitos que a humanidade já foi capaz de fazer, como são os pianos e seus derivados, né? Então, esse foi esse trechinho inicial aí, lembrando que o nosso dia 18 de julho, coroação de Pedro II, onde foi executado esta mesma música que vocês escutaram aí, tá?
Não o Gottschalk veio depois, mas o hino da coroação. Depois, em todas as cerimônias que ele aparecia e que tivesse um fundo musical, na hora que ele chegava era tocada essa música de fundo baixinha, né? Que é a melodia do nosso hino nacional. Então, a República está roubando o Brasil até no hino, tá? Esse regime é uma farsa completa desde o primeiro momento, tá? Essa é o Dóxia de Barros. Eu não vou me alongar muito não, mais na frente ela faz o piano falar, mano. O piano quase geme. Sensacional. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.